Oi, tudo bem com vocês? Conforme eu estava pesquisando, porque eu disse que eu precisava fazer um vídeo, eu ia fazer um vídeo sobre carreira. Não, dei alguns spoilers sobre carreira e é um assunto muito extenso. Eu comecei a conversar com alguns colegas, né, alguns amigos, perguntando não só no Instagram, mas também no Facebook, no meu feed e também em um grupo de professores de música, perguntando as opiniões, inclusive colocando um rascunho do que eu gostaria de falar. E aí, assim, vem muitas respostas. Muitos amigos meus me deram respostas que assim, começaram a abrir minha mente sobre muitas questões importantes que a gente precisa tratar, porque esse é um assunto, carreira musical, é um assunto que a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que não tem muita gente que fala sobre isso. Não me lembro que fala diretamente sobre esse assunto. Bom, mas eu tô aqui para tentar começar esse papo, começar essa discussão, esse debate, porque é muito importante. Também porque quando eu comecei esse trabalho, meu intuito inicial de fazer o perfil era para divulgar as aulas, mas ao longo do tempo eu fui notando que ao longo do tempo, tem um mês o perfil, tem um mês que eu criei, fez dia 21, estava vendo lá na minha conta. E acontece que eu comecei a ter contato com muitas pessoas e a música é sempre um assunto que mexe com as pessoas, mexe com os sonhos de muita gente. Gente que quer ser músico do ponto de vista amador, gente que pensa que também gostaria de ser profissional. Então, eu acho importante a gente falar sobre esse assunto. Bom, uma questão sempre muito importante quando a gente fala sobre carreira do músico profissional, fica um pouco redundante, né? Mas a carreira de músico é a seguinte: que carreira de músico? Que tipo de músico? Não basta falar que é músico erudito. Eu acho muito ruim esse termo, né? É um músico clássico. Não basta, porque isso não esclarece bem as funções e sempre as pessoas vão pensar assim: ah, você é um cara da música clássica, então você toca em qual orquestra? É sempre a pergunta que eu ouço. E eu tenho certeza que muitos dos meus colegas ouvem a mesma pergunta, né? Como se a possibilidade mais concreta para um músico clássico, né? Não sei bem se esse é o melhor termo, mas é o que eu estou achando no momento. A possibilidade mais concreta seria tocar numa orquestra para ter alguma estabilidade, enfim. De certo modo, de certo modo, as orquestras são um meio de subsistência, né? Então, assim, dá alguma estabilidade, paga mais ou menos bem, então você consegue ter uma vida mais ou menos confortável. A questão é a seguinte, por exemplo, quantas orquestras no Brasil a gente tem, que a gente sabe que um músico de fila, ou seja, um músico que toca normal na orquestra, o cara não tem nenhum cargo de chefe, de naipe, etc. Quanto um músico de fila, qual orquestra paga para um músico de fila mais de 10 mil reais? Que orquestras no Brasil a gente tem que faz isso? Eu posso estar bem mal informado, mas eu chutaria que a gente tem 4 orquestras. Não sei bem, não sei bem. OSESP, com certeza. Orquestra do Teatro Municipal, daqui de São Paulo, eu lembro que também está pagando muito bem. E depois a gente tem o que? OSB? E tem mais que orquestra, eu não sei dizer. Eu estou falando de orquestra que paga mais de 10 mil reais. Tem um monte de outras orquestras no Brasil que pagam bem e tal, mas mais de 10 mil reais é difícil. Então, se a gente fala do mercado de trabalho mesmo para o músico de orquestra,
Pelo menos o que a gente fala em termos de Brasil. E a gente tem aqui 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes. É um país gigantesco. Aí a gente vai falar, qual é o tamanho do mercado de trabalho? Ele é meio restrito, porque é o seguinte, tem gente na USESP do mundo inteiro. Tem russo, tem um monte de gente do leste europeu ali, da Ucrânia, República Tcheca, Romênia, Letônia, Estônia, Lituânia, Finlândia, Bulgária, é muita gente do mundo inteiro ali, né? É verdade que, apesar disso, a maior parte, eu acho que a maior parte, assim, sei lá, uns 51% é de brasileiros. Mas ainda assim também é de gente do Brasil inteiro. Então, ou seja, é uma orquestra super concorrida. O Teatro Municipal também, e as outras orquestras que pagam muito bem também são muito concorridas. Ou seja, o cara que vai estudar, vai se iniciar músico, ele vai imaginar que ele vai entrar naquela orquestra, ele vai querer entrar. Só que é muito concorrida, aquilo é uma alta performance, então é difícil. Como eu estava até conversando com algumas pessoas, que esse assunto sobre carreira é um assunto que está meio em voga, né? As coisas aparecem na nossa bolha. E o Jean estava falando hoje, o Jean do violino didático, estava comentando que ele não gosta de tocar em orquestra e elencando os motivos pelos quais ele não gosta. Se vocês quiserem, vão lá dar uma olhada nos stories do violino didático que ele explica. E uma coisa que ele comentou que é justamente isso que eu estou falando da remuneração. Então, na média, as orquestras vão pagar 3, 4, 5 mil reais. E vai ser bastante concorrido, vai ser bastante difícil ingressar nessas orquestras. Então, a minha resposta quando as pessoas vêm perguntar é a seguinte: eu tô velho para virar músico profissional? A primeira coisa é a seguinte: a primeira resposta que eu acho que é importante a gente falar é: a gente precisa sair do lugar comum, do caminho que é mais óbvio, que é a orquestra. Eu acho que a gente precisa se questionar se a gente não está subestimando um monte de outras possibilidades muito interessantes, igualmente interessantes, que pagam, que têm uma remuneração melhor, que são menos concorridas, que você pode ser mais feliz, entendeu? Eu não estou dizendo que obrigatoriamente a gente vai ter tudo isso junto, mas a gente precisa se questionar. Por quê? A gente está falando de quantas vagas OSESP, Teatro Municipal, OSB, sei lá, outra orquestra que paga bem, não sei, do Teatro do Rio, não lembro como tá, Petrobras Sinfônica, a Orquestra de Goiás, eu também acho que não paga tão bem assim, acima de 10 mil, né? A Orquestra Sinfônica da Bahia, que é uma orquestra muito legal também, mas eu acho que também não passa disso. E aí quando a gente começa a juntar quantas vagas tem no total, você é violista, por exemplo, quantas vagas você vai ter no total? Sabe, é um funil, é muito apertado. Então, se a pessoa já tem 20 anos, ela quer começar do zero, bom, tem uma série de dificuldades se ela quiser realmente entrar na USESP. É possível? Olha, eu acho que sim. Possível é. Possível é. Mas se é provável, olha, vai ser bastante difícil. Muito difícil. Porque agora vamos entrar um pouco no assunto. É o seguinte: se você já tem 20 anos de idade, por exemplo, e você vai começar isso do zero, por exemplo, eu vou escolher minha faculdade, engenharia, sei lá, enfermagem ou música? Música se diz bacharelado? Você quer tocar em orquestra, começando com 20 anos? Então, eu não estou dizendo que é impossível, mas você faz uma faculdade de engenharia, 5 anos. É puxado pra caramba, mas acabou os 5 anos, você está com o diploma, você está com o emprego, você já está ganhando perto desses 10 mil muitas vezes, você entende? E tem muita vaga, tem muita vaga. Alguém pode dizer, Rodrigo, mas o Brasil está em crise, etc. Tá, mas pô, faz as contas.
quantidade de vaga que tem para um engenheiro, quantos engenheiros estão se formando, quantos músicos se formam, é meia dúzia de pessoas. E quantos desses músicos vão conseguir assim, ascender a uma orquestra profissional de renome, etc. É muito pouco. Então, em termos de vaga, é sempre muito reduzido. Então, acaba sendo muito concorrido. Se você já tem 20 anos de idade e vai tentar começar uma vida para ingressar numa orquestra profissional, vai ser muito difícil. Eu não estou dizendo que você não vai conseguir. É possível conseguir, mas tem um monte de dificuldades. Por exemplo, você vai levar uns anos para conseguir tocar num nível que você consiga ingressar numa orquestra de estagiários, que a gente chama de orquestra jovem. 3 anos, mais ou menos. Então, e aí você em 3 anos você consegue ingressar numa orquestra jovem e você vai ganhar uma bolsa, não é nem um salário, é uma bolsa de R$ 800, R$ 1.000, não sei. Acontece que você conseguir pular de nível orquestra jovem para orquestra profissional é bastante difícil. É um degrau muito grande, muito maior do que você pegar do zero e entrar na orquestra jovem. Porque envolve um monte de habilidades que tem que estar muito refinadas. E se você já tem 20 anos de idade, o cérebro já está formado. A gente já tem um cérebro de um adulto. E então, tem uma quantidade de formações neurológicas, né? Porque o cérebro ele já não tem mais a plasticidade de um cérebro de uma criança de 5 anos. A gente já cresceu, se formou. Você é verdade que a gente tem experiência, tem um monte de outras características que são importantes também, mas o tipo de aprendizado, a velocidade de aprendizado e quanto o quão você vai conseguir internalizar todos os conceitos vai ser diferente. Vai ser diferente e vai ser um pouco mais artificial. Eu falo por mim. Comecei com 14, sem nenhum foco em profissionalização. Eu fui pensar em profissionalização, já tinha 20 anos de idade, já fazia outra faculdade. Eu não me arrependo de ter trocado, mas eu me arrependo de não ter buscado mais informação sobre quantas possibilidades existem. Porque enquanto as pessoas ficam pensando em orquestra, tem muita escola de música, muita gente querendo ter aula. Enquanto as pessoas pensam em orquestra, tem muita edição de música que precisa ser feita. E eu mesmo já fiz vários trabalhos, eu nunca parei para me organizar para falar, eu trabalho com edição de partituras, mas os trabalhos simplesmente aparecem para mim. Apareceram várias vezes já passei várias noites trabalhando nisso, porque a gente geralmente está com um prazo muito apertado. Então, essa é uma possibilidade, por exemplo. Então, a gente fica pensando só em orquestra, mas tem muita aula para dar e musicalização. Tem todo o nosso trabalho social que a gente acaba fazendo. Eu estou falando aqui de uma função um pouco social que eu tenho, falando sobre essa questão, mas também, ao mesmo tempo, tenho muitos colegas meus que trabalham no Guri, que é um projeto que acontece no estado de São Paulo, de aulas em polos na periferia para crianças carentes. Então tem isso, por exemplo, que é um trabalho super importante. Eu noto também que cada vez mais a gente tem a necessidade de buscar novas formas de trabalho, novos lugares de trabalho, e a gente precisa mesmo criar e não ficar assim, vou esperar o edital de tal orquestra porque agora vou ter tal trabalho. Não, mas você juntar um grupo com os colegas, falar o seguinte, vamos montar um grupo? E aí monta ali, junta umas cordas, de repente um piano, de repente sopros, percussão, não sei, depende da ideia. E vamos começar a gravar. Grava e começa a divulgar e as pessoas vão chamando para fazer cachê, vai tocando aqui, vai tocando ali.
E é um tipo de trabalho super legal, música de câmara. Eu gosto. Na verdade, acho que eu gosto mais do que orquestra. Mas é um outro tipo de trabalho. Mas você precisa correr atrás. E eu acho que não tem muito dessa cultura de você construir o seu próprio espaço. Eu, pessoalmente, tenho um pouco até de aversão a essa coisa de, eu sou empreendedor. Por causa de uma série de questões, né? De repente, isso parece que é a solução dos problemas, mas o governo. Isso em termos de Brasil. Não estou falando de partido, eu estou falando de uma política brasileira, uma política presente numa forma de se governar no Brasil, de abafar, de atrapalhar a vida do pequeno empresário. Então, é uma carga tributária muito alta, uma carga burocrática difícil, extensa, você demora muito tempo para conseguir abrir uma empresa, precisa pagar contador, precisa pagar muitos impostos. É fácil você se enrolar e você cometer um crime sem a menor intenção, porque esqueceu de pagar tal taxa, enfim. É muito burocrático, é difícil, é custoso. Então, o Brasil é realmente difícil para isso. E aí, bom, eu não queria entrar em questões mais de política, mas às vezes é um pouco difícil fugir disso, porque aí tem toda uma questão com falta de emprego, de ter crescido o desemprego no Brasil, sobretudo nos últimos anos. E nesse assunto eu definitivamente não vou conseguir entrar e também não quero entrar. E o objetivo desse perfil não é tratar sobre questões políticas, muito menos partidárias. Não quero entrar em questão partidária nenhuma, nenhuma. Não estou citando nome de partido, nem nome de governo, etc. Se a gente chegar e olhar para trás o que tem acontecido no Brasil, não tem mudado muito, entendeu? Não tem, sabe, de repente surgiram um monte de polos, de empregos. Surgiu algumas iniciativas, é verdade, que acabaram ajudando. Mas a questão é que o cenário de trabalho para artista no Brasil é difícil e as instituições não têm provido tantos postos de trabalho assim. Então a gente precisa procurar e criar seus próprios caminhos, que é o que eu estou fazendo aqui também, que é criando assim o meu espaço e falando sobre a minha experiência, muita vivência que eu já tive, muita coisa que eu aprendi e tentar compartilhar um pouco com vocês. E eu também, ao mesmo tempo, como eu vou compartilhar, eu preciso refletir sobre esses temas. E é um grande aprendizado também, inclusive esse aprendizado que eu estou falando sobre carreira, sobre possibilidades. Então, esse é um vídeo que também me faz pensar e me ensina. E justamente a gente pensar em outras possibilidades de trabalho, de quantas coisas interessantes e importantes que existem como fonte de renda na música e as pessoas não pensam sobre isso, é um grande desperdício a gente não falar. Tem trabalhos de crítico musical, tem trabalhos de professores de teoria, de percepção, de harmonia, contraponto. É muita questão, muitas opções sobre as quais absolutamente não se pensa. Né? Falando na média, a gente não pensa nisso. E são trabalhos que precisam de pessoas qualificadas. São trabalhos que precisam de, de de gente para ensinar ali, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma professora que eu tive na faculdade, que ela disse que eu estudei para ser pianista, mas a oportunidade de trabalho foi ser professora de percepção no ensino superior. E ela está feliz, ela faz, aliás, um trabalho muito bem, né? A professora Adriana Lopes, né? É uma professora que faz um trabalho muito bom, mas a carreira dela, o que ela pensou, né, o que ela havia planejado era para ser pianista de concerto. E a oportunidade que acabou aparecendo para ela foi ser professora universitária. E ela se qualificou muito bem para isso e ela dá uma ótima aula. Então, é um tipo de trabalho. Você dá aula de percepção, meu sonho é dar aula de percepção.
Então, quem pensa nisso? É pouca pessoa que pensa, né? E, mas tem muito. É um trabalho que é muito bom. Imagina se eu conseguisse dar aula de percepção, de teoria como a Aida Machado dá. É uma grande referência para muitos de nós músicos, né? Imagina a gente conseguir, né? Então, mas quem olha a Aida e fala, eu quero ser um professor igual a ela? Não, as pessoas não pensam em professor de percepção. As pessoas pensam em ser o solista, né? Em ser o Osho Bell, o Ray Chan, Itzhak Perlman. Estou falando de violinista, mas se aplica a uma quantidade enorme de outros instrumentos também. Lang Lang, Nelson Freire, Martha Argerich, Daniel Barenboim, enfim, uma quantidade enorme, mas a gente fica pensando nesses caras. O foco, quando o cara entra numa escola municipal de música, numa EMESP, sei lá, até no Conservatório de Guarulhos, ou quando a pessoa chega à universidade, Unicamp, Unesp, USP, Cantareira, Mozarteum, Santa Marcelina, enfim, o cara tá pensando em ser o solista X, ele tá pensando, a inspiração dele é o solista. A realidade que muitas vezes acontece é ele ir para a orquestra. Então fica assim uma galera com quantidade enorme de pessoas se acotovelando para uma vaga na orquestra, enquanto gostaria de ser solista, mas tem um monte de outras vagas ali esperando a pessoa qualificada. E às vezes tem, às vezes não tem, mas sem dúvida a concorrência é muito menor, né? Quantas pessoas a gente conhece que diz, eu sou editor, eu sou arranjador? Esses trabalhos acabam aparecendo. Eu me lembro de um amigo meu que ele fez cinema e ele falando, Rodrigo, é difícil arranjar compositor bom para cinema. Não tem. Os caras não focam nisso. E eu me lembro de muitos amigos que fazem faculdade de composição e sempre a inspiração é a música de concerto. O cara não fala, eu quero ser o próximo John Williams. Quer dizer, tem muita gente que pensa e é claro, né? A gente também vai citar o John Williams, que é um cara que alcançou um baita reconhecimento. Mas, enfim, é uma possibilidade. Ser compositor de jingles, né? Fica fazendo arranjo para, sei lá, música de eleição, propaganda de TV. Olha, tem muita possibilidade e eu não me considero apto a conseguir tratar desses assuntos. Eu não consegui elencar muitos trabalhos aqui. Essa é uma falha, mas mostra, por exemplo, como é um assunto sobre o qual a gente precisa tratar. Eu vou encerrar esse vídeo porque a gente já está com quase 23 minutos. Eu sabia que não ia ficar curto e imagina se eu começar a fazer um bate-papo, vai levar tranquilamente 2 horas. Por isso que eu vou ser obrigado a jogar esse vídeo no YouTube. Esse e a série que eu pretendo fazer de bate-papo com pessoas, eu gostaria de conversar com várias pessoas. Quero conversar com o arranjador, quero conversar com pessoas que têm os seus próprios grupos, né? Esses grupos que são mais alternativos. E eu conheço várias pessoas, muitos colegas da USP. Eu quero conversar com as pessoas que seguem o caminho tradicional, que querem se inserir em orquestras. E nisso também tenho muitos colegas, muitos amigos meus. Gente também que trilha o caminho difícil da regência. É um caminho que é ainda mais concorrido, porque é menos campos de trabalho e precisa muita capacidade de empreendimento e a pessoa conseguir resolver um monte de outros assuntos que não são musicais, né? Então a pessoa vai querer organizar uma orquestra, ela precisa tratar de um monte de assuntos que não é música, entende? Então, você vai precisar tratar de assuntos burocráticos, vai precisar tratar de assuntos práticos, de você conseguir fazer um ensaio acontecer, encontrar o espaço de ensaio, que é um problema que a gente tem muito, encontrar um espaço de ensaio, o horário, conseguir conciliar, organizar todos os músicos, partitura, enfim, é bastante coisa. Mas eu acho que, por enquanto, é melhor encerrar o vídeo por aqui, porque a gente já
já tratei de bastante assunto e já dei uma resumida no que eu penso e mostra que tem muitas possibilidades ainda para a gente falar sobre isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo e eu gostaria de ter feito ele menor, mas também não vou conseguir editar para conseguir compactar. Mas é isso. Se vocês certamente vão ter um monte de dúvidas e discordâncias, e acho ótimo que discordem. Venham falar comigo. Estou aberto a sugestões, estou aberto a questionamentos. E se alguém quiser falar, se alguém quiser direito de resposta, eu vou citar a pessoa, não tenho o menor problema com isso, tá bom? Se alguém quiser citar o meu vídeo também pode citar, fique à vontade todo mundo, tá bom, gente? Tchau!